Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais 2 capítulos da palavra. E como a gente está em Hebreus, a gente vai estar lendo o capítulo 10 e o capítulo 11. Vamos estar meditando nesses 2 capítulos. Vamos estar vendo ali ainda, falando sobre o sacrifício de Cristo no capítulo 10. No 11 ali vamos estar olhando os heróis da fé, como a gente já viu em torno das escrituras. Ali ele vem contando aí cada um. Enfim, vamos estar meditando nesses 2 capítulos. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 10 ele vai estar falando bem assim, ó. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Enfim, aqui ele está falando do sangue dos animais, que é impossível que tire pecado. Hoje sabemos muito bem que é só em Cristo Jesus que nós somos libertos do pecado, não tem por meio de outro, como aqui ele está trazendo ali sangue de animais. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou no livro, está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Enfim, esse corpo que Cristo foi formado ali em Maria, enfim, ele veio para esse fundamento que está escrito aí. Foi um corpo formado ali em Maria, no ventre de Maria, e ele cresceu sem pecado e sem mácula, como dá para falar, e foi crucificado e fez propiciação pelo seu próprio sangue. Derramou o sangue do próprio Deus aqui na terra para estar purificando o pecado. Enfim, mediante esse sacrifício, como a gente viu também, ele purificou até os céus, porque também está escrito em Apocalipse que Satanás foi largado mão de lá, enfim, foi lançado ali, e através do sangue do Cordeiro os anjos venceram ali Satanás e os seus aliados, e foram lançados todos para a terra. E ainda fala bem assim: ai da terra e do mar, que o Satanás desceu até vocês com grande fúria. Mas enfim, quando chegar lá em Apocalipse, eu vou pedir a Deus que dê sabedoria para mim lembrar desse assunto. Mas enfim, primeiro ele disse: sacrifícios, oferta e holocaustos pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Enfim, conforme a lei, eram feitos ali com touros e bodes. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira para estabelecer a segunda. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Enfim, o sacrifício que ele fez na cruz uma vez por todas, aí já valeu o suficiente para estar purificando todo o pecado. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os inimigos sejam como o estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Enfim, essa questão aí que está falando desse contexto é depois de Cristo, enfim, através do Espírito Santo, que testifica esses detalhes ali que ele escreve no nosso coração, não em tábuas de pedra, mas enfim, em coração humano, através do Espírito Santo. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais,
Ele acrescenta: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Enfim, não há mais necessidades. Enfim, é só continuar se purificando cada vez mais. Ali ele fala que não há necessidade de sacrifício. Enfim, basta cada um estar se purificando a cada dia. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vale lembrar ali que esse véu que Cristo rasgou, como está escrito lá que o véu foi aberto de cima até embaixo, enfim, foi rasgado, ele nos deu esse acesso através da fé, através de Cristo Jesus, nós chegarmos até ele, até a Deus ali com ousadia. O próprio Cristo fala através do sangue dele. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, enfim, o dia do nosso Cristo voltar e o dia também da grande vingança do nosso Senhor, que não é comentado, mas tem também. Enfim, tudo vai acontecer no dia, naquele grande dia. A igreja, enfim, vai ser levada, enfim, os mortos serão ressuscitados e também tem o dia que o Senhor vingará-se de todas as coisas. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Enfim, esse detalhe aí para quem é inimigo de Deus, que vai acontecer aí essa questão aí de terrível juízo. Enfim, quem não é do Senhor, enfim, inimigo é quem não é dele. Quem rejeita a lei de Moisés morreria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que é necessário estar em Cristo Jesus, para que quem não está em Cristo Jesus está nesse dia terrível do Senhor. Não tem como falar que não está, porque Cristo aí ele não vai destruir a casa dele, não tem como. Enfim, nós somos a casa de Cristo, a noiva de Cristo. Enfim, jamais ele vai maltratar a noiva. Mas enfim, ali como a gente vê ali, tem pessoas que blasfemam contra o Senhor, blasfemam contra a igreja do Senhor, e vai cair neste terrível dia, vai cair na mão de um Deus vivo. Esse aí é tenebroso aí a gente pensar desta forma aí. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportamos muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente a confissão dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar-se de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve. Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Enfim, se retroceder, o Senhor já não se agrada mais. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos
mas dos que crê e são salvos. Enfim, nós não retrocedemos e, graças a Deus, pedimos misericórdia todo dia para que a gente possa estar trilhando o caminho da fé em Cristo Jesus. E aqui ele vai dar dando uns exemplos de fé no capítulo 11, que fala bem assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Enfim, como a gente lê as escrituras inteiras, eu vou lendo aqui para vocês, nós já vamos lembrando de detalhes aí que aconteceu com cada um. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Lá em Gênesis, lá no início, ele fala bem sobre isso. E pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus provou as suas ofertas, embora ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ele ainda fala. Enfim, fala até hoje, nós sempre lembramos dele aí. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante, que ele recompensa aqueles que buscam. Enfim, nós que buscamos o Senhor, nós vamos ser recompensados. Enfim, às vezes a gente acha que está trilhando aí num caminho que não vê lucro nenhum, mas enfim, o nosso lucro não é aqui na terra. O nosso lucro é lá com o Senhor. Pela fé, Noé, quando avisado de respeito das coisas que ainda não viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Enfim, Noé também acreditou no Senhor, construiu a arca e se salvou ele e a família dele. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é edificador é Deus. Arquiteto cujo edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Enfim, é tudo pela fé. Hoje também nós somos gerados em Abraão pela fé também. Dá para entender, ele é o nosso pai na fé. Nós temos que olhar também a fé deles. Todos esses vieram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivermos pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Enfim, por isso que Deus ali fala que Deus de Abraão, Isaque, Jacó, enfim, Deus não se envergonha deles, porque eles também esperavam uma promessa ali eterna e do céu também. Enfim, por mais que eles estavam peregrinando ali, a gente vê que ele fala ali que eles buscavam uma pátria celestial. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Olha que interessante. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus o tivesse dito, enfim, ele estava a ponto de sacrificar o único filho. Embora Deus tinha falado para Abraão, que Isaque ia ter toda uma descendência, enfim, ele estava a ponto de sacrificá-lo. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque, a descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar
os mortos e figuramente recebeu Isaac de volta de dentre os mortos. Enfim, o que dá para entender que Abraão, naquela hora ali que ele, com o cuitelo, ele foi fazer o sacrifício, no coração dele ele matou Isaac e recebeu ele de volta entre os mortos, como está falando aqui. Enfim, dá para a gente entender desta maneira. Algumas traduções também falam mais ou menos parecido com isso. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando-se na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou-se a sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Vale lembrar que ali o próprio Moisés ele era para ser um faraó, um governador do Egito, como está escrito ali, porque ele era filho ele era criado pela filha do faraó. Enfim, possivelmente ali ele poderia ser ali um faraó, mas enfim, ele quis estar pro lado de Deus, não quis desfrutar daquelas coisas ali no Egito, porque completava a sua recompensa, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, como lá o Daniel, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fio da espada. Enfim, tem estudiosos que falam que esse cerrado ao meio foi Isaías. E também a gente vê ali que teve pessoas ali, mulheres que receberam ali, teve ressurreição de mortos também no Antigo Testamento, com Eliseu, com o próprio Elias. Enfim, ali teve ressurreição ali, crianças morreram e foram ressuscitadas ali, e pela fé eles receberam de volta. E também fala ali que alguns queriam alcançar uma ressurreição superior. Enfim, alguns deles almejaram. Enfim, eram homens aí de fé do nosso Deus aí que estavam aí ancorados aí nesta terra e queriam alcançar ali uma ressurreição superiores, mas essa ressurreição só vem em Cristo Jesus. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Enfim, até com nós eles são aperfeiçoados através da fé e em Cristo Jesus. Eu creio que esses heróis da fé eles já estão com o Senhor, porque já teve uma ressurreição em Cristo Jesus. Enfim, está escrito lá
que quando Cristo morreu e ressuscitou, ele desceu à mansão dos mortos, e bem provável que os que creram ele levou também. E está escrito também que quando ele subiu, ele levou muitos cativos, então muitas pessoas, bem provável que foram com Cristo Jesus. Enfim, a gente vê aí, eu creio que até Judas ali, que estava escrito para acontecer com ele aquilo ali, que ele ia ser o traidor, mas bem provável que ele conhecia o Senhor, e naquela antiga lei não era proposto o que é na nova agora, enfim, de suicídio, que não herdarão o reino de Deus. Enfim, naquela situação, bem provável que eu acredito, eu não tenho plena confiança, aliás, é que eu posso dizer, não posso afirmar isso, mas conhecendo o amor de Cristo, o amor de Deus, é bem provável que ele restaurou também todos aqueles lá quando ele desceu na mansão dos mortos, esses heróis da fé. Não fala isso, não está escrito, mas digamos assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus, eu creio dessa forma. E quando nós estiver com Deus, nós podemos perguntar para ele, e ele é bem provável que ele vai estar nos orientando e falando coisas que a gente nem imagina que aconteceram. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!